Minha filha desapareceu dentro da igreja lotada, e em vez de me ajudarem, começaram a me acusar. Uma mulher gritou: "Você não cuidou dela direito", e de repente todos repetiam a mesma coisa. Eu só queria encontrar minha filha, mas fui tratada como criminosa, ali mesmo, diante do altar. Só que no fim, quando o padre revelou a verdade, ninguém conseguiu olhar nos meus olhos. Era um domingo ensolarado. O tipo de manhã em que tudo parecia em paz. O cheiro de pão fresco vinha das padarias da rua principal, e o som dos sinos da igreja ecoava pelo bairro como um convite para mais um dia de fé. Eu segurei a mão da minha filha com força enquanto atravessávamos a praça. Ela usava um vestidinho branco com pequenos bordados azuis, e cada vez que pulava nas pedras do calçamento, seu laço de cabelo se movia como se dançasse. A missa das 10 sempre foi especial para nós. Era a mais cheia, a mais viva. Famílias inteiras se reuniam, crianças corriam antes da celebração começar, e os idosos já ocupavam os bancos da frente para não perder uma palavra do sermão. Eu me sentia segura ali. Aquela igreja tinha sido cenário de batizados, casamentos e até velórios da nossa família. Era um espaço de confiança, de acolhimento. Nunca imaginei que se transformaria no palco do meu maior pesadelo. Entramos e nos sentamos no lado esquerdo, a poucos metros do altar. Minha filha se ajeitou no banco, tirou um livrinho de histórias bíblicas da bolsa e começou a folhear enquanto esperávamos o início da missa. Ela tinha esse jeito curioso, sempre cheia de perguntas. "Mãe, será que Noé tinha medo de tempestades?" Ela me disse, rindo baixinho. Eu sorri e fiz um carinho em seus cabelos. A missa começou. O coral cantava em vozes suaves, e o cheiro de incenso se espalhava pelo ar. Eu fechei os olhos por um instante, absorvendo aquela atmosfera de paz. Mas quando abri os olhos novamente, notei um detalhe que até hoje me atormenta: o espaço vazio ao meu lado. Minha filha não estava lá. No começo, pensei que ela tivesse se inclinado para olhar algo no chão, ou talvez tivesse descido discretamente para beber água no bebedouro. Mas segundos depois, a angústia começou a tomar conta. Virei a cabeça de um lado para o outro, estiquei o pescoço para ver entre os bancos, mas não havia sinal dela. Meu coração disparou. Tentei manter a calma, mas minha voz saiu trêmula. "Filha, onde você está?" Algumas pessoas próximas olharam para mim com estranheza, como se eu estivesse atrapalhando a missa. Eu me levantei de repente, olhei para trás, para frente, para os corredores laterais. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. A cada segundo, meu desespero aumentava. O suor escorria pela minha testa, minhas mãos tremiam. Comecei a caminhar apressada pelo corredor central, chamando o nome dela em voz alta. O coral ainda cantava, mas já não era a música que eu ouvia. Era um barulho distante, abafado, como se estivesse debaixo d'água. O que dominava meu ouvido era o som da minha própria respiração ofegante. Foi então que ouvi o primeiro sussurro atrás de mim. Como uma mãe perde a filha dentro da igreja. Essas palavras atravessaram meu peito como uma faca. Olhei para trás e vi duas senhoras me observando, balançando a cabeça em reprovação. O peso do julgamento começou ali. Continuei procurando entre os bancos, abrindo portas laterais, até mesmo entrando na pequena sala onde os coroinhas se preparavam. Mas ninguém tinha visto nada. Voltei para o salão principal, já em prantos. Foi nesse momento que uma voz masculina ecoou pela nave, alta e cruel. Ela não cuidou da menina direito. E como um estalo, aquele julgamento se espalhou. Eu via os olhares acusadores, sentia os cochichos queimando em minhas costas. Enquanto meu mundo desabava, em vez de ajuda, eu recebia condenação. E assim terminou o que deveria ter sido um domingo de paz, com minha filha desaparecida dentro da igreja, e eu, sozinha, carregando o peso de uma culpa que não me pertencia. O silêncio da igreja foi quebrado pelo som da minha própria respiração ofegante. Eu ainda chamava o nome da minha filha, cada vez mais alto, como se a intensidade da minha voz pudesse trazê-la de volta. Mas as respostas que vinham não eram de ajuda. Eram de julgamento. "Você não cuidou dela direito", repetiu aquele homem, e seu tom ecoou como uma sentença. Eu me virei para ele, os olhos marejados, as mãos trêmulas. "Por favor, me ajudem a encontrar minha filha", implorei. Mas ninguém se moveu. As pessoas me olhavam como se eu fosse culpada de um crime. Eu podia sentir o peso dos olhares atravessando minha pele. Uma senhora de véu murmurou para a amiga ao lado: "Imagina perder uma criança dentro da casa de Deus. Que tipo de mãe faz isso?" Meu corpo inteiro tremia.
Em vez de braços estendidos para me apoiar, eu recebia dedos apontados para me condenar. Comecei a andar pelo corredor central, olhando entre os bancos, empurrando levemente quem não queria se mover. Filha, onde você está? Responde para a mamãe. Minha voz já era um grito de desespero. E então outra frase me atingiu, vinda de um canto. Talvez ela tenha deixado a menina sair para brincar lá fora. Ou pior, completou alguém em voz alta, pode ter sido descuido dela. Criança some fácil quando não tem atenção. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu sentia meu peito arder, não apenas pela dor de não encontrar minha filha, mas pela crueldade de ser julgada em pleno altar. Era como se, em vez de enxergarem uma mãe desesperada, eles vissem um exemplo vivo de negligência. Aos poucos, os cochichos se transformaram em uma corrente. Vários começaram a repetir as mesmas palavras. Culpa dela. Nunca cuida direito. Como pode perder a própria filha aqui dentro? Senti as pernas fraquejarem. Me apoiei em um dos bancos para não cair. Olhei para o crucifixo sobre o altar, como se pudesse encontrar algum tipo de força, mas até ali parecia haver silêncio. Nesse instante, uma senhora se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Pensei que finalmente alguém fosse me ajudar. Mas sua voz saiu fria. Minha filha, não adianta gritar. Você devia ter prestado mais atenção nela. Aquelas palavras foram mais duras do que qualquer acusação. Eu abri a boca para responder, mas não encontrei forças. Só consegui balançar a cabeça em negação, enquanto as lágrimas corriam pelo meu rosto. Continuei andando, abrindo portas, espiando corredores. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Eu me perguntava, será que alguém a levou? Será que ela saiu sozinha? A incerteza era sufocante. De repente, uma criança pequena apontou para a sacristia e disse: eu vi ela passando por ali. Virei imediatamente naquela direção, mas antes que pudesse correr, um homem me segurou pelo braço. Você não vai simplesmente entrar aí e causar mais confusão. Primeiro, precisa assumir a sua culpa. Eu me soltei bruscamente. Culpa? Eu não quero provar nada para vocês. Eu quero a minha filha de volta. Gritei, minha voz ecoando pela nave. Um silêncio pesado caiu por alguns segundos. Até o coral parou de cantar. Todos os olhares estavam sobre mim, e eu já não sabia se eram de raiva, de reprovação ou de medo. Foi nesse momento que percebi, eu estava completamente sozinha naquela busca. As pessoas não viam mais uma mãe. Viam uma culpada. E enquanto a multidão me julgava, o tempo corria. Minha filha estava desaparecida, e cada minuto poderia significar o pior. O corredor que levava à sacristia parecia mais estreito do que eu lembrava. As paredes brancas refletiam a luz amarelada dos vitrais, e meus passos ecoavam pesados, quase arrastados. Eu chamava o nome da minha filha a cada 2 segundos, como se o som pudesse guiá-la de volta até mim. Atrás de mim, alguns ainda cochichavam, mas ninguém veio junto. A sensação era clara, eu estava sozinha naquela busca. Empurrei a porta da sacristia com força. A pequena sala estava vazia. As estantes de madeira guardavam livros antigos, os paramentos do padre estavam pendurados em cabides, e o cheiro de vela recém-apagada impregnava o ar. Procurei atrás da mesa, debaixo dos bancos, em cada canto possível. Nada. Meu coração parecia querer explodir no peito. Eu encostei a testa na parede por um segundo, respirando fundo, tentando não desmoronar. Mas foi nesse momento que percebi algo estranho. Uma das portas laterais estava entreaberta. Aproximei-me devagar. O rangido da madeira denunciava cada movimento. Empurrei-a com cuidado, e o som ecoou pelo corredor escuro atrás dela. Filha, está aí? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. O corredor levava a uma pequena escada de pedra que descia em direção ao porão da igreja, um espaço raramente usado. Lembrei-me de quando eu era criança e morria de medo daquele lugar. O ar ali era sempre úmido, frio, como se carregasse segredos antigos. Desci os degraus, cada passo acompanhado pelo som do meu próprio coração. Quando cheguei ao fim da escada, percebi algo ainda mais estranho. Um dos bancos de madeira que ficavam encostados na parede estava levemente deslocado, como se tivesse sido arrastado recentemente. Meu corpo gelou. Aproximei-me e o movi de lado. Atrás dele, uma pequena janela estava aberta.
O vento entrava, agitando as cortinas sujas e trazendo consigo o barulho distante das árvores lá fora. Por um instante, minha mente viajou para o pior cenário. Alguém poderia ter levado minha filha para fora da igreja, sem que ninguém percebesse. As pernas quase cederam. Mas, antes que eu pudesse me entregar ao desespero, ouvi um barulho fraco, como um soluço abafado. Parei. Segurei a respiração. O som vinha de algum lugar próximo. Filha! Chamei novamente, agora com a voz embargada. Nada. Apenas silêncio. Caminhei devagar pelo porão, abrindo cada armário velho, afastando caixas de hinos antigos. E então, mais uma vez, ouvi o som. Um chorinho baixo, como se viesse de trás de uma porta de ferro trancada no fundo do corredor. Corri até ela. Bati forte com as mãos. Filha, você está aí? Responde para a mamãe. Por alguns segundos, silêncio total. Depois, ouvi algo, mas não era a voz dela. Era um barulho seco, como se alguém arrastasse algo do outro lado. Meu corpo inteiro arrepiou. A sensação era de que havia mais alguém lá dentro. Subi correndo as escadas de volta, gritando por ajuda. Tem alguém trancado no porão. Abram essa porta, agora. Mas quando voltei à nave principal, encontrei novamente os olhares frios e julgadores. Ninguém parecia acreditar em mim. Agora ela está imaginando coisas, disse uma senhora. Está fora de si, completou outro homem. Senti uma raiva crescer dentro de mim. Eu não podia depender deles. Se ninguém me ajudaria, eu mesma encontraria minha filha. Voltei ao corredor sozinha. Peguei um castiçal de ferro que estava encostado na parede, com toda a força que restava, comecei a bater contra a porta do porão. Cada golpe ecoava como um trovão dentro do meu peito. E foi nesse momento que ouvi uma voz firme atrás de mim. Pare agora. Virei-me. Era o padre, parado na escada, olhando fixamente para mim. Sua expressão era séria, mas seus olhos guardavam algo que eu não conseguia decifrar. O que o senhor sabe? Perguntei, sem conseguir conter as lágrimas. Onde está a minha filha? Ele respirou fundo, deu alguns passos em minha direção e, com uma calma que me fez tremer ainda mais, disse: Eu vi para onde ela foi, mas você precisa ouvir toda a verdade. As palavras do padre ecoaram dentro de mim como um trovão. Eu vi para onde ela foi, mas você precisa ouvir toda a verdade. Meu corpo inteiro congelou. Por um instante, tudo ao meu redor sumiu. Os olhares de julgamento, os cochichos, o incenso ainda queimando no ar. Só havia eu, o padre, e aquela frase que prometia uma resposta, mas que parecia vir carregada de algo muito maior. Então diga. Por favor, diga agora. Onde está minha filha? Implorei, quase sem voz. Ele não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo, me olhou com um peso estranho nos olhos e disse: Venha comigo. Subimos juntos as escadas de volta ao altar. O som dos nossos passos ecoava na nave silenciosa. A missa tinha sido interrompida, e todos estavam de olhos fixos em nós. Eu podia sentir o julgamento ainda queimando, mas agora havia também um elemento novo: curiosidade. As pessoas queriam saber o que o padre tinha a revelar. Chegamos ao altar. O padre levantou a mão, pedindo silêncio absoluto. Sua voz, quando finalmente falou, foi firme e grave. Antes de apontarmos dedos e culparmos uma mãe, precisamos ouvir o que realmente aconteceu. Um murmúrio percorreu a igreja. Eu estava de pé ao lado dele, os olhos marejados, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Eu vi a menina, continuou ele, durante a primeira leitura. Ela não desapareceu por descuido. Não foi negligência da mãe. Eu a vi sair pela porta lateral da sacristia. Um choque atravessou a assembleia. Pessoas se entreolharam, confusas. Alguns cobriram a boca em surpresa. Outros, antes tão rápidos em acusar, baixaram a cabeça envergonhados. Mas, sozinha? Perguntou uma senhora. Não, respondeu o padre, firme. Ela não estava sozinha. Alguém a chamou. Alguém a levou para fora do olhar de todos nós. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Era como se o ar tivesse sido arrancado de dentro da igreja. Eu arregalei os olhos. Quem? Quem levou minha filha? Perguntei, a voz embargada. O padre olhou para mim, depois para a multidão.
Seu olhar parou em um ponto específico da igreja, mas não revelou de imediato. Ele respirou fundo, como se estivesse carregando um fardo. Ainda precisamos confirmar. Mas eu sei o que vi. E peço a todos aqui, parem de acusar esta mãe. Sejam testemunhas, não juízes. Por um instante, a igreja inteira ficou em silêncio. Os mesmos que haviam me apontado o dedo, agora desviavam os olhos. Eu queria gritar, exigir respostas imediatas, mas minha garganta travou. Foi então que uma voz fraca, vinda dos bancos do meio, quebrou o silêncio. Eu também vi. Todos se viraram. Era um coroinha, um menino de uns 12 anos. Ele estava pálido, com as mãos trêmulas. Eu vi a menininha saindo pela sacristia. E não foi sozinha. Uma pessoa a chamou. Quem? Perguntei, quase correndo até ele. Por favor, diga quem foi. O garoto hesitou, olhou para o padre, depois para a multidão. Sua voz saiu como um sussurro. Foi alguém que todos conhecem, alguém daqui de dentro. Um arrepio percorreu a igreja. As pessoas se entreolharam, inquietas. O padre fechou os olhos por um instante, como se confirmasse uma verdade que não queria admitir. E então, com voz grave, ele disse: chegou a hora de todos ouvirem. O que aconteceu aqui hoje não foi um simples descuido. Foi algo muito mais sério. E todos precisam saber a verdade. O silêncio dentro da igreja era tão denso que parecia pesar sobre os ombros de cada pessoa. Todos olhavam para o padre, esperando que ele dissesse o que vinha aguardando. Eu tremia da cabeça aos pés. Minhas mãos estavam frias, mas meu coração queimava como fogo. Quem levou minha filha? Minha voz saiu firme, apesar do choro preso na garganta. O padre respirou fundo, fechou os olhos por um instante, e então falou. Foi alguém de dentro desta igreja. Alguém em quem todos confiam. Um murmúrio percorreu os bancos. Pessoas trocaram olhares, algumas levaram a mão à boca em espanto. O coroinha, ainda trêmulo, completou em voz baixa. Eu vi quando ela a chamou. Eu vi ela segurar a mão da menina e levá-la pela sacristia. Meus olhos se arregalaram. Ela? Perguntei, tentando conter o pânico. E então o padre olhou diretamente para uma figura sentada nos bancos da frente. Era Dona Helena, a catequista mais antiga da paróquia. Uma mulher de cabelos grisalhos, sempre de véu branco, conhecida por todos como exemplo de devoção. O choque foi imediato. Não pode ser, murmurou alguém. Ela? A catequista? Questionou outro, incrédulo. Helena se levantou devagar, o rosto pálido, as mãos entrelaçadas. Eu só queria mostrar algo para ela. Só queria que ela visse as imagens no porão, para aprender, disse, a voz trêmula. No porão. Eu gritei, avançando em sua direção. Minha filha estava chorando lá embaixo. Você trancou uma criança no escuro. Um burburinho de indignação tomou conta da igreja. Algumas pessoas começaram a se levantar, apontando para ela. Isso é inadmissível. Como ela pôde fazer isso? O padre ergueu a mão novamente, pedindo silêncio. Dona Helena, o que fez foi grave. E pior, enquanto esta mãe sofria, você permitiu que todos a acusassem. Senti as pernas fraquejarem. Eu queria correr até o porão naquele instante. Mas antes que pudesse me mover, duas pessoas já desciam correndo as escadas, guiadas pelo coroinha. Segundos depois, ouvi o som de passos rápidos voltando. E então, como um raio de luz em meio à escuridão, vi minha filha surgir no altar, assustada, mas viva. Mamãe! Ela gritou, correndo em minha direção. Eu a abracei com tanta força que parecia querer fundi-la ao meu corpo. O cheiro do cabelo dela, o calor da pele, o soluço preso, tudo aquilo que eu achei que poderia perder para sempre estava de volta em meus braços. As lágrimas desciam em cascata pelo meu rosto, mas dessa vez eram de alívio. A igreja inteira observava em silêncio. O mesmo silêncio que minutos antes havia sido julgamento, agora era constrangimento. Ninguém ousava me olhar diretamente. Levantei a cabeça, ainda segurando minha filha, e disse em voz firme, para que todos ouvissem. Vocês me acusaram. Vocês me chamaram de negligente. Mas o tempo todo, minha filha estava sendo levada por alguém daqui. Vocês me julgaram antes de me ajudarem. Nunca vou esquecer disso. Ninguém respondeu. O padre baixou a cabeça, em sinal de pesar. Alguns começaram a chorar, outros simplesmente permaneceram imóveis, como se tivessem sido despidos de sua própria fé.
Dona Helena foi retirada pelos responsáveis da paróquia. O padre prometeu que tomaria providências, mas para mim nada apagaria o que aconteceu. Saí da igreja abraçada à minha filha, ignorando os olhares, ignorando as desculpas sussurradas. No fundo, eu sabia, aquela não era apenas a história de um desaparecimento. Era a prova de como, mesmo em um lugar de fé, o julgamento pode ser mais rápido do que a compaixão. Naquela manhã, perdi a confiança em muitos. Mas também ganhei algo que nunca mais vou deixar escapar, a certeza de que só eu sei o valor da minha filha, e ninguém nunca mais a tirará dos meus braços.